Olá, juniores, tudo bem com vocês? Aqui é o Felipe. Eu gostaria de, por meio desse vídeo, fazer uma revisão do conteúdo que nós aprendemos no último culto de domingo à noite. E esse vídeo ele serve tanto para vocês revisarem, fixarem melhor o conteúdo, quanto também para os seus pais, para que eles possam ver aquilo que nós estamos ensinando e avaliarem se de fato está de acordo com a palavra de Deus. Para quem não esteve presente, aliás, nós sentimos muito a sua falta, nós demos início a uma série de estudos com base no livro de Gênesis. Uma das primeiras coisas que nós devemos levar em consideração é que o livro de Gênesis ele faz parte do Pentateuco. Quando eu fiz essa pergunta para a classe, o que é o Pentateuco? O Kevin foi quem respondeu prontamente. Ele disse que o Pentateuco se trata dos 5 primeiros livros da Bíblia. E quais são eles? O Kevin respondeu: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E quantos capítulos tem o livro de Gênesis? Quem respondeu foi o Nicolas, da Marli. Ele disse que o livro de Gênesis tem 50 capítulos. E eu fiz ainda uma outra pergunta. Eu disse, quem aqui se arriscaria em responder quantos versículos tem ao todo o livro de Gênesis? Alguns chutaram 200, passaram bem longe. Outros disseram 500, ainda outro respondeu 1000 versículos. Mas quem respondeu corretamente essa pergunta foi o Miguel, do pastor Rogério, que disse 1533 versículos. Aliás, você sabia que se você ler 4 versículos por dia, você consegue terminar o livro de Gênesis dentro de 2 semanas, isto é, 14 dias? Eu estou gravando esse vídeo, hoje é dia 7 de outubro. Se você, a partir de hoje, ler 2 capítulos por dia, você consegue terminar todo o livro de Gênesis dentro de 1 mês, ou seja, você termina no dia 7 de novembro. Alguns estudiosos dizem que os eventos narrados, escritos no livro de Gênesis, eles aconteceram por volta dos anos de 2500 a.C. a 1500 a.C. Quando fazemos os cálculos, levamos em consideração que desde lá até os dias de hoje, 4 milênios se passaram, muitas coisas aconteceram. Aliás, muita gente trabalhou contra a palavra de Deus, mas muitas outras pessoas deram suas próprias vidas, o seu próprio sangue, para que a palavra de Deus pudesse chegar em nossas mãos, ou seja, deram muito valor, para que hoje nós dessemos pouco valor, não fazendo nosso devocional. Eu fiz um desafio para os meninos. Eu disse para eles que neste mês nós temos a responsabilidade de ler todo o livro de Gênesis até novembro. E você, pai, incentive o seu filho nessa empreitada. Moisés ele é apontado como o autor do livro de Gênesis, mas não somente do livro de Gênesis, como também dos livros do Pentateuco. Existe um público-alvo, um público específico no qual é direcionado este livro. Esse público seria o público de Israel pós-exílico. Aquele povo que, sob a grande liderança do seu grande líder Moisés, saiu do Egito, peregrinou pelo deserto em direção à terra de Canaã, a terra que o Senhor Deus prometeu dar aos seus antepassados. Este povo estava se questionando sobre as suas origens, como tudo começou. Então, Moisés ele compilou uma série de histórias de um passado muito anterior a ele. Seria a história da origem dos céus e da terra, o registro da descendência de Adão, a história da família de Noé, o registro da descendência de Sem, Cã e Jafé, a história da família de Terá, que é pai de Abraão, o registro da descendência de Ismael, a história da família de Isaque, Esaú e Jacó. Nas histórias narradas no livro de Gênesis existem alguns personagens que são centrais. Seria Adão e Eva, Caim e Abel, Noé, Abraão e Sara, Isaque e Rebeca, Jacó e José. Mas dentre todos esses personagens centrais, Deus é o grande protagonista nessa história da redenção. E ele não divide seu protagonismo com ninguém. Ele é o grande personagem principal e também o grande autor dessa história da redenção. E nós somos atores coadjuvantes, nós somos figurantes nessa história. E lá no primeiro capítulo está escrito que no princípio
Deus criou os céus e a terra. Era terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia. Agora, preste bastante atenção. Gênesis se trata de uma narrativa histórica. Gênesis não é um artigo científico. Isso significa que discussões como se o mundo foi criado em 7 dias ou em bilhões de anos podem nos gerar confusão. Por quê? Porque Gênesis não se preocupa em responder essa pergunta. O que Moisés se preocupa em dizer para o povo de Israel é que no princípio de todas as coisas, Deus criou os céus e a terra. Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. Esta é a mensagem central e isso que de fato importa. Vocês vão ouvir falar sobre a teoria do Big Bang, vocês vão aprender sobre geração espontânea, vão ouvir falar nas escolas sobre Charles Darwin, vocês vão ouvir que tudo existe a partir do acaso, tudo é fruto de um grande acidente cósmico, mas não. O que de fato importa entendermos é aquilo que está escrito em Salmos no capítulo 19. Que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das tuas mãos. Deus é o Criador e sustentador de todas as coisas. Esta é a mensagem central. Existe uma ordem na criação. Gênesis conta no capítulo 1 que no primeiro dia Deus disse haja luz. No segundo, ele disse que haja céu e mar. No terceiro, ele criou a terra seca e vegetação. No quarto dia, houve os luminares. No quinto, os pássaros e as criaturas marinhas. E no sexto, os animais terrestres e o homem. Mas repare bem, quando você estiver lendo o capítulo 1, que Deus disse haja para todas as coisas, mas para o homem ele disse façamos. Deus, ele olhou para o céu, olhou para o mar, e ele disse que haja pássaros para voarem nos céus, que haja criaturas marinhas para povoarem o mar. Mas quando ele pensou no homem, ele disse para si mesmo, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Você sabe o que acontece com um peixe quando está fora d'água? Você sabe o que acontece com uma ave que tem as suas asas cortadas ou fica preso dentro de uma gaiola? Pois bem, o homem longe de Deus é como um peixe fora d'água. Ele não consegue viver. O homem sem Deus é como um pássaro com suas asas cortadas ou preso dentro de uma gaiola. Ele não consegue voar porque ele está longe do seu ambiente. O nosso ambiente, o nosso lugar é na presença de Deus. Lá em Salmos, no capítulo 139, a partir do versículo 13 ao 16, está escrito o seguinte, vou ler aqui junto com você. Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas na terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Isso significa que nós fomos criados não para estarmos longe de Deus. Nós fomos criados para glorificar o nome de Deus. Nós somos criados para honra, glória e louvor a Ele, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. O homem,
quando está longe de Deus, é como um peixe fora d'água. Ele está fadado à morte. É consequência de estar longe do lugar para o qual ele foi criado para estar. E existem muitos colegas nossos, amigos nossos, que são como peixes fora d'água. São crianças, adolescentes que estão longe de Deus. E nós temos a responsabilidade de pregar o Evangelho, falar, testemunhar acerca de Jesus Cristo, para que essas pessoas, tão amadas por nós, nossos colegas, possam se achegar para perto de Deus. Então, pela fé no Senhor Jesus Cristo, serem salvos. Semanalmente, nós faremos esta revisão, de conteúdo, esse reforço por meio de vídeos, no qual vocês podem conseguir fixar melhor o conteúdo. Vocês têm o direito de retirarem as suas dúvidas. Se algo ficar confuso na sua mente, você pode perguntar, você pode me mandar mensagem. Você, pai, caso queira fazer alguma consideração, tem toda a liberdade de fazer também, tá bom? E nesse próximo domingo, não deixe de levar a sua Bíblia, leia o livro de Gênesis, em especial se dedique ao capítulo 1, ao capítulo 2, que é o que nós vamos dar ênfase nesse próximo domingo, tá bom? Não leve o celular para dentro da sala, leve a sua Bíblia, tá bom? Você, pai, incentive seu filho a não levar o celular, mas levar a Bíblia, ok? Leve caderno, papel, lápis, caneta, se você quiser anotar, porque nós faremos um quiz de Gênesis, um quiz bíblico. E quem responder corretamente as perguntas vai ganhar um bis, tá bom? Então, que Deus abençoe você e nos vemos no próximo domingo.